Vamos lá. Esse templo, né? Bem, para quem lembra do que eu falei, né, sobre a passagem onde o profeta é pedido a ele que ele cave na parede, né? E ele vai cavando, e quanto mais profundo ele vê um corredor, aí ele vê mulheres chorando por Tamuz, vê os anciãos voltados para o Deus Sol adorando. O que essa passagem estava querendo dizer para o profeta, né? Que é uma coisa muito oculta, é muito difícil de ser visto, de ser achado. É, 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 é mistério, entendeu? É um negócio muito difícil. Eu vou só ler aqui. Esse templo, ele está na Jordânia. É um ponto turístico, tá? Repara no tamanho, eu não vou nem falar da arquitetura, que ela já está um pouco óbvia depois do que a gente falou, mas repara no tamanho em relação às pessoas. Essa característica de querer fazer templos gigantescos, entendeu? Como se um gigante fosse passar pela porta, como se os deuses, né, fossem passar pela porta, né? É uma característica pagã, tá? Vamos falar um pouquinho da história da região rapidinho. Ó. Região remonta a muitos anos, já sendo dominada sucessivamente por diversos povos, sendo habitado por amonitas, para quem sabe, quem já leu o Velho Testamento, povos pagãos. Amoritas, moabitas, para quem lembra de Moabe, né? Vai lembrar da história de Ruth também. Edomitas. Subsequentes invasores e colonos incluíram egípcios, israelitas, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, árabes, muçulmanos, quer dizer, todo mundo passou por lá. Ah, mas quem foi que construiu esse templo? Você acha que a gente vai descobrir? Não vai. Isso aqui foi... Depois que eles fazem, até você nunca vai saber quem foi que construiu esse templo. Qual desses povos que fez isso, entendeu? Mas vai vir agora aqui a última imagem, para vocês entenderem como é que faz para chegar nesse templo. Vocês verem como é que é difícil, tá? Do lado esquerdo tem uma foto separada. Para chegar no portal de entrada desse templo, as pessoas do passado, da antiguidade, ou quem ia para lá, tinha que entrar por entre as rochas, por esse caminho fininho. E esse local era cercado de montanha. Tá? Então, só tinha essa entrada. E lá dentro, tudo era feito de forma oculta. Ninguém nunca ia achar esse templo. Ele é talhado numa rocha, numa montanha. Não dá para você passar numa estrada e ver o templo e falar, ó, tem um templo pagão aqui em Israel. Não dá. Se você fechar a fenda entre as rochas, ninguém vai saber o que tem do outro lado. Ou pelo menos não tinha como saber no passado. Hoje, parte dessas montanhas, né, que circulam, né, esse vale pequenininho, né, caiu uma parte, caiu outra, então, mas mesmo assim é muito difícil. Quem passa na estrada não vê. Se não entrar por entre as rochas, não vê. Então era uma coisa muito oculta. Muito Quem oculta. Gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Essa é a hora. Meu irmão, tá me ouvindo? Sim, sim. Eu gostei do estudo, irmão, mas me ficou uma dúvida na hora que o irmão falou a respeito da Trindade, né? Que não existe três deuses, isso eu concordo. Na Bíblia diz que há só um Deus. Mas tem passagem na Bíblia, igual ali no em Gênesis, que Jesus não, Deus, né? Em Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Naquela construção da Torre de Babel, também Deus diz: desçamos e confundamos, né? Então, você vê, façamos o homem. Então, Deus estava falando com alguém, com os anjos não era, que os anjos são criaturas, os anjos não são criadores. E ele falou: façamos o homem, né? Desçamos e confundamos. Tem várias passagens no plural. Aí eu queria saber como o irmão interpreta. Deus estava falando com quem? Porque com os anjos não é. Que o anjo não pode criar ninguém, ele é criatura. Aí eu não entendi muito essa passagem, tá entendendo? Sobre a Trindade. Não sei se é porque a gente já é doutrinado dentro do templo, né? Dessa maneira, mas eu queria que o irmão explicasse um pouquinho melhor para a nossa compreensão. Só isso. Ok. Perfeito. Vamos lá. Todo mundo se recorda da passagem onde a igreja ela é apresentada como o corpo de Cristo, certo? Então, as coisas, né,
O modelo de igreja que o Messias, que Cristo apresentou, ele é uma imagem de como as coisas acontecem no céu, tá? Façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, não é difícil de ser entendido, tá? A Escritura diz que antes de Satanás ser conhecido por Satanás, ele era anjo de luz e estava participando na criação. É feito um comentário sobre o rei de Tiro, onde diz que ele vivia entre as pedras afogueadas. Eu não sei se eu teria que mostrar essa passagem para vocês, é que a palestra não tem esse foco, tá? Mas é dito que ele começa falando do rei de Tiro, né? O Pedrosa me ajuda se ele tiver essa passagem aí na mão, né? Aí, num dado momento, ele começa a falar de alguém que não é o rei de Tiro. Aí, num pedaço do texto, ele diz: e vivia entre as pedras afogueadas, eras querubim ungido. Viver entre as pedras afogueadas, isso já é bem claro. No início da criação, pedras afogueadas é diamante, berílio, esmeralda e assim por diante. São pedras que passam por tratamento térmico, tá? Eu não quero entrar isso aí exigiria um outro estudo à parte, tá? Mas os anjos de Deus são o próprio corpo de Deus. As escrituras falam isso em diversos locais, inclusive quando a igreja é mencionada, né, como sendo um corpo, né? Ninguém é um olho, ninguém é só olho, ou ninguém é só cabeça. Todos têm uma função. Quando isso está sendo explicado, né, é uma imagem de como a coisa acontece na eternidade. Para que servem os anjos? Os anjos, eles são parte do corpo de Deus. Quando está escrito no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é imagem e semelhança espiritual. Tá? E os anjos participam na criação não porque eles não são criadores, como você disse. Com certeza, eles não são. Mas eles estão no corpo de Deus, eles são os braços de Deus na criação. Eles são parte do corpo de Deus. Por isso que a passagem diz que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque é a semelhança de como é feito na eternidade. Então, todas as outras passagens que você vê, né? Desçamos e confundamos. Desçamos no plural, por quê? Porque é Deus com o seu corpo, que o seu corpo é formado por todos os anjos. E tem diversas passagens que podem comprovar tudo isso daí, mas eu estou usando só aquela onde no Novo Testamento é dito que a igreja é o corpo de Cristo. Ok? É nisso que eu me baseio. Eu não sei se o Lincoln quis dizer isso, mas acho que ele estava referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não é? Mas a figura da Trindade, né, de Deus. Por exemplo, em Gênesis 42, 13, diz assim, e eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje. Mas um já não existe. Isso como você falou, tem mais um estudo para a gente fazer sobre isso. Não dá para responder assim, porque é um assunto polêmico. João Sim, 18, claro, 41. Envolve uma crença, né? Envolve uma crença que foi João adquirida 18, já de muitos 41 anos. diz, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então, e para encerrar aqui, ó, João 10, 30, eu e o pai somos um. Então, para nós sabermos que, apesar deles serem um, são duas pessoas distintas, né? O pai e o filho, eles são o mesmo espírito, mas um tem uma função, outra tem outra. Por exemplo, lá no céu, em Apocalipse 12, 12, diz que Satanás foi vencido quando guerrearam os anjos, o arcanjo Miguel, e colocaram para fora do céu Satanás e um terço dos anjos,
e passaram a ser chamados de demônios. Então eles foram vencidos pelo sangue do Cordeiro.